Olá pessoal, vamos falar hoje de um tema muito em voga. Quem quiser pode colocar pergunta aí e tal. Então, o tema é como se proteger dos diversos cenários. Como se proteger dos diversos cenários, que é o que fica todo mundo o tempo todo, e só fica, e se a inflação subir, e se tiver hiperinflação, e se der calote, se a inflação cair, se o ouro subir, se os Estados Unidos não sei o que, se tiver apocalipse zumbi. Então, o vídeo vai ser rápido, porque a resposta é simples, eu vou explicar para vocês. E é sempre a mesma resposta para todos os possíveis cenários. Investir em você, poupar em valor diversificado. Quando? Sempre. Porque quando você vai ver esses brilhantes analistas, aí você fica assim, a recomendação para o cenário atual. Meu Deus, assim, é um esforço para falar asneira que só pode ser de propósito. Ninguém consegue falar tanta asneira sem querer. Que negócio de se proteger para o cenário atual? Então, comparando, seria o seguinte. Olha a recomendação dos analistas. Você se joga de um precipício e aí quando você já se jogou, você fala assim, agora eu vou arrumar um paraquedas. Só que aí não tem mais jeito. Ou então, te jogam no meio do mar e você fala assim, agora eu vou aprender a nadar. Então, é assim que os analistas te preparam para os diversos cenários. Na hora que já aconteceu, ele quer que você se prepare. Por quê? Porque, como eu tenho falado, é um misto de burrice com mau caratismo que só leva o pessoal a ficar girando. Então, sempre no cenário bolsa em queda, a recomendação é renda fixa. Sempre. Então, a bolsa caiu, você vende tudo que tem em bolsa, porque a bolsa está ruim, e bota na renda fixa. É assim que você se prepara para o cenário. E aí vem essas recomendações mais imbecis impossíveis. É o seguinte: o governo é péssimo, o governo é uma porcaria, o governo vai dar calote. Minha recomendação, comprar título do governo. Eu não estou dizendo que seja ruim comprar título do governo. Eu estou mostrando para vocês o nível de imbecilidade que chega a recomendação desses analistas. Então, como eu falei, uma mistura. O objetivo final é que você fique girando a vida toda, mas às vezes não é nem um objetivo pensado. É um objetivo de ignorância mesmo, de imbecilidade total mesmo, porque isso a gente vê todo dia. O cara passa o dia inteiro malhando o governo, passa o dia todo botando pânico que vai ter calote, que o governo vai cair, que o governo isso, que o governo aquilo, e a recomendação dele é comprar título do governo. Então, você nunca vai conseguir se preparar para um cenário na hora do cenário.
Você nunca vai conseguir se preparar para a hiperinflação na hora da inflação. Você não vai conseguir se preparar para o calote na hora do calote. Você não vai se preparar para a crise na hora da crise. Você não vai se preparar para a queda da bolsa na hora da queda da bolsa. Você não tem como prever os cenários, nem bons nem ruins. A gente vê aí na questão hídrica. Os especialistas diziam que nunca mais ia se recuperar. Já está tudo jogando água, até o Nordeste já está chegando em 30%. O Sul não tem mais o que fazer de tanta água. O Sudeste já está passando de 50% e não ia recuperar nunca. E isso não é nem analista financeiro que não tem a mínima ideia do que está falando, são engenheiros e tal, não sei o que, também não tem a mínima ideia a maioria do que está falando. Toda vez que o ser humano cai na asneira de prever o futuro, ele vai, a maior parte das vezes, terminar falando besteira. E uma minoria vai acertar e vai virar o gênio da vez. Então, uma coisa, você não está proibido de, na tua reavaliação anual dos seus investimentos, fazer um ajuste. Mas ajuste não é mudar tudo. Então você vai fazendo pequenos ajustes. Mas você não vai conseguir se preparar na hora. Então, o que significa investir em você? O dado principal, por mais que as pessoas não queiram aceitar, e eu já fiz alguns vídeos e chats mostrando isso, mas o dado principal para o seu enriquecimento é o quanto você poupa por mês, é o tamanho dos seus aportes. Quanto maior o aporte, mais rico você vai ficar. Eu estou falando numa situação de bom senso. Se o cara aporta tudo em 1000, que é a Grenco e Telex Free, aí vai desaparecer. Mas eu estou falando numa situação de bom senso. Um sujeito que aporta todo mês e aporta cada vez mais, porque ele vale cada vez mais e ganha cada vez mais na poupança, vai terminar mais rico do que um que aporta pouco em bons investimentos. O fator principal, eu não estou recomendando poupança como investimento. Tudo eu tenho que explicar 5 vezes, porque o pessoal tem uma dificuldade de interpretação danada. Eu estou dando um exemplo. Então, o principal é o quanto você aporta. E para que você aporte mais, eu estou sempre falando de situações normais, eu não estou falando de ganhar na loteria e coisas assim, que podem acontecer, mas você não tem como se planejar para isso. Você, para aportar mais, você tem que se tornar... Não adianta você pensar que só vai trabalhar mais e mais, porque ninguém pode trabalhar 58 horas por dia. Então isso não é uma solução. Você pode até trabalhar mais, mas tem um limite e não é o desejável que você trabalhe 14 horas por dia e não consiga nem viver. Não é esse o desejável. Então, você tem que investir em você, investir na sua formação, investir nas suas atividades, investir no seu desenvolvimento para que você tenha valor no mercado. E com a rapidez que estão havendo mudanças, tem que mudar sempre. O pessoal, muitas vezes, porque tem um grupo aí, eu tenho pena, cujo único objetivo na vida é ficar achando erros e falhas no que eu falo, e assim é tão fácil, eu cometo erro toda hora, eu falo besteira toda hora, então não precisa dedicar a vida a isso. Então, pega um vídeo de 2007 e começa com: você falava isso, agora você fala aquilo. Claro, se passaram 8 anos, se eu não mudar o que eu falo, eu vou falar só besteira.
tudo vai mudando. As mudanças no mundo estão muito rápidas. Então, toma muito cuidado nessa parte de investir em você com essa resistência a mudanças. Com esse negócio de eu não gosto disso. Se a gente dizer eu não gosto de computador, meu amigo, já era. Ficou para trás. Mas o presidente da empresa tal, que é bilionário, não mexe em computador. Tá bom. Ele pode se dar esse luxo, você não pode. Eu conheço gente que há 10 anos ou 15 anos atrás começou com essa história de eu odeio o computador. E agora você não é nada. Você não é... Empregos básicos você não consegue se não souber mexer. Então não adianta você ficar nessa resistência a mudanças que não dá, você vai ter que mudar, O nosso site que está aqui está sempre mudando, o ensino de opções mudou. Houve uma época que começa que era recibos da Telebrás, que virou Telemar, que virou Petrobras e Vale, que pode virar bancos ou não. E houve épocas em que o mercado oferecia boi, vaca, tudo isso, depois foi ficando mais difícil. Houve épocas que o cenário para venda coberta era excelente, foi piorando, e agora a gente começou a desenvolver venda coberta sem ação, trava de baixa, porque não precisa ter ação, porque muita gente não quer mais ter Petrobras e Vale. Então a gente tem que ir evoluindo conforme o mercado vai mudando. Então não adianta você pegar... Se você pegar um vídeo que eu gravei hoje, você vai achar besteira, porque eu sempre falo besteira, não tem nada demais. Mas você pega um vídeo de 2007, um vídeo de 2000 e sei lá... É óbvio que eu vou estar falando besteira em relação a hoje. A gente vai mudando, a gente vai evoluindo. E não é só porque o mercado mudou, não. A gente está em constante estudo e evolução. E tem coisas que eu falava que eu não concordo mais. E aí? Daí? O meu objetivo não é ser coerente. O meu objetivo é oferecer hoje o melhor que eu posso oferecer. E se amanhã eu percebo que o que eu falei hoje eu não concordo mais, eu vou mudar. E assim, isso faz parte do investir em você. Você tem que perceber nas mudanças para ir evoluindo, para você ser sempre uma pessoa que tem valor no mercado. Antes tinha muito medo, agora voltou a ter, né? Mas agora é meio maluco, que o Brasil ia virar comunista. E eu trabalhava com um grande médico que dizia, olha, eu sou totalmente contra o comunismo, mas eu não vou morrer de fome, porque... E ele era um médico sensacional, porque vão continuar precisando de mim, seja no governo que for, seja como for, vão precisar de mim, aqui ou lá fora. Então, você tem que ser sempre importante para o mercado, não importa a situação. E não adianta ficar de mimimi, que é o que eu vejo muito. O governo, a inflação, a crise, não muda nada. Se vira, cara. Se vira. Tá bom, o governo é péssimo. Vai sempre ser. Tem uns piores e um melhor. Menos piores, mas são sempre piores. Tem momentos de crise e momentos de expansão da economia. Tem momentos melhores e piores. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar dizendo que fechou tantas lojas que não sei o quê, e que isso, que aquilo, que o governo, que a inflação, que o imposto. Se vira. Se vira contra tudo isso. E continua se virando e continua lutando, que você vai ficar cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais necessário. Você não tem que pensar na crise, no governo, como algo que vai te derrubar, mas sim como algo que vai te deixar mais forte, que é vencer tudo isso.
Porque senão não adianta. O que adianta você ficar morrendo de fome reclamando do governo, reclamando da crise? Não adianta para nada. Ela está aí, não há o que você possa fazer, não está sob os seus domínios, mas está sob os seus domínios arrumar uma forma de vencer apesar disso tudo. E isso passa por investir em você, investir na sua formação, ser uma pessoa importante para o mercado, saber mais de uma atividade, ter mais de uma fonte de renda, bem diferente, para que você possa sempre estar ganhando, gerando caixa e podendo sempre poupar com aportes cada vez maiores. Em algumas fases podem ser menores, mas com aportes cada vez maiores. E esses aportes o quê? Em valor bem diversificado e se preocupando sempre de estar em valor. Aí quando vier a crise, a hiperinflação, não sei o que, você vai sofrer? Vai, mas muito menos do que quem não fez isso. Quem não fez isso está fulminado. Então, seja lá o tipo de cenário, só existe essa proteção. Então, as pessoas colocam sempre, e se tiver hiperinflação, e se tiver calote, e se tiver isso, e se o governo isso, se o governo aquilo? A minha resposta é sempre essa aqui: investir em você, poupar em valor diversificado. Sempre, antes, na hora. Cara, não adianta pegar essas revistas, jornais e sites que os analistas ficam dando as indicações por cenário. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Porque nunca há uma preocupação em educar para que você tenha sempre uma vida tranquila. É sempre a preocupação em girar, tira daqui, vende aqui, compra ali, acertar. Se o pequeno investidor amador tivesse a capacidade de acertar cenário, ele primeiro não está assistindo o meu vídeo, não está lendo o que eu escrevo. Depois ele não lê jornal, nem site com notícia de analista. Os poucos fora de série que acertam cenário com uma taxa de acerto que realmente consiga vencer o custo do giro e ainda ter lucros expressivos, esses caras valem ouro, valem o seu peso em ouro. E eles não estão aqui assistindo meu vídeo, lendo revista de analista. Isso é uma coisa tão imbecil, um analista que fica dando indicação para cenário, porque primeiro, se aquele analista acertasse cenário, ele não estava escrevendo colunazinha em jornal. Ele valia o peso dele em ouro. E se qualquer pessoa que acerta cenário não lê o que ele escreve? Então, é o círculo vicioso da imbecilidade. É um imbecil falando com outro imbecil. O problema é que, assim, quando você multiplica negativo por negativo, dá positivo. Agora, imbecilidade, quando você multiplica, não vira inteligência. A imbecilidade multiplicada vira uma imbecilidade total. Então, é como eu falei, essas indicações para cenário são, assim, o suprassumo da imbecilidade de quem publica e de quem lê. Porque, como eu falei e vou falar de novo, quem acerta cenário vale o seu peso em ouro ao quadrado ou ao cubo. Porque é tão raro e tão raro. Por exemplo, teve uma notícia recente que pode ser verdade ou mentira, eu estou dando um exemplo, porque a gente nunca sabe o que esses caras estão fazendo de verdade. Que o Warren Buffett, de 2002 a 2008, comprou real até não poder mais e ganhou bilhões especulando em reais. Na época houve uma grande valorização do real em relação ao dólar. E saiu em 2008.
Não estou dizendo nem que ele fez isso, porque a gente não sabe se ele fez mesmo, que a gente nunca sabe o que esses caras fazem. Mas ele tem a capacidade de fazer isso. Ele é o Warren Buffett. Mas às vezes erra, mesmo eles. Só que tem uma taxa de acerto que compensa o risco e o custo dessas grandes movimentações de dinheiro. Como o Soros, que acertou o cenário na libra esterlina e ganhou bilhões. Então, são tão raros que são até famosos os que conseguem realmente acertar cenário de uma forma eficiente. E nenhum deles fica dizendo o que eles fazem. Se um cara acerta cenário, ele não vai escrever isso num jornal, porque já era o grande ganho que ele podia ter. Porque se você torna público, vamos dizer que aceitar que o Warren Buffett tenha feito isso. A gente nunca sabe o que ele fez ou não, mas vamos aceitar. Se ele, antes de fazer, ele divulgasse numa coluna de jornal, todo mundo ia lá comprar real, e quando ele fosse comprar já tinha se valorizado, ele não ia ganhar o que ganhou. Então, não há a menor possibilidade de alguém que acerta cenário ficar escrevendo coluna em jornal com indicação de cenário. Se o cara escreve isso em jornal, analistas que escrevem isso em jornal, é porque ele não tem taxa de acerto. Se ele tivesse uma taxa de acerto eficiente nisso, ele não ia escrever em jornal, ele ia se beneficiar disso e ganhar milhões e bilhões. Então, e o cara que acerta cenário realmente, ele não fica lendo indicação de analista, porque senão ele não acertava. Então, como eu estou tentando explicar para vocês, é a imbecilidade falando com a imbecilidade. Nada além disso. É só a imbecilidade falando com a imbecilidade. A forma de você se proteger, repetindo para terminar, para vocês aceitarem de uma vez por todas, porque a crise vai passar e vocês vão esquecer. Eu conheço gente que ganhou muito dinheiro durante a vida e não tem nada. E conheço gente classe média baixa que tem muita coisa e que deixou de ser classe média baixa por acumular. Então, em primeiro lugar, você tem que ter valor. Se você não tiver valor, se você for igual à maioria, se você for medíocre, e se você se resumir a ficar reclamando do governo e botando a culpa no governo, botando a culpa na crise, botando a culpa nos outros, já era. E nem adianta mais muitas, cada vez menos tem essa saída de emprego público e tal, porque vocês estão vendo que a coisa está pegando também. Porque a realidade é a realidade. Uma hora o dinheiro acaba. E a segunda parte, você tem que, tendo você valor e sendo alguém que por ter valor gera caixa, poupar em valor diversificado, sempre, bastante diversificado. Esquece essa bullshit, essa outra imbecilidade, que quando você diversifica demais, teu retorno diminui. Isso serve para o Warren Buffett. Para a gente isso não serve. Problema nosso não é retorno diminuir, problema nosso é risco aumentar. Quando você diversifica pouco, você aumenta muito a taxa, o custo do erro. Se você erra, sai muito caro. Então você tem que diversificar bastante para onde piorar, custar barato para você, não destruir seu patrimônio. As pessoas pegam a ciência para os foras de série e querem aplicar na maioria. Para quem é idiota que nem eu, pequeno investidor, é isso aqui. Se você é fora de série, você não está aqui, não tem nenhum fora de série escutando aqui o que eu falo, nenhum. É todo mundo idiota que nem eu. Então,
você tem que diversificar bastante, bastante. Exceto imóvel, a não ser que você seja milionário, mas se você for milionário não precisa estar aqui, nenhum ativo mais do que 2%, no máximo 3% do seu patrimônio. Diversifica bastante, porque aí se algo dá errado, o custo é pequeno. Então, essa proteção para os diversos cenários é feita permanentemente, não na hora do cenário. Você tem que saber nadar, porque um dia você pode estar dentro d'água. Você não pode aprender a nadar na hora que te jogarem dentro d'água. Não existe isso. Então, se você for aprender a nadar na hora que te jogarem dentro d'água, você vai morrer afogado. É exatamente isso que essas indicações do analistas, para o que faz na hora do sufoco. Se você investe em você, poupa em valor diversificado, quando vier os diversos cenários ruins, você vai resistir. Quando os cenários forem bons, você vai continuar fazendo a mesma coisa e vai poder aproveitar mais o bom cenário também. O fato de você investir em você e poupar em valor diversificado te permite também aproveitar mais o bom cenário. E te permite ter uma vida mais tranquila. Agora não adianta vir com maluquice, que é o que eu brinco com apocalipse zumbi. Tem certas coisas que todo mundo vai sofrer. Agora, de qualquer maneira, você, se ainda tiver reserva de valor também, que é ter um pouco de dólar, ouro, o que for, você, pelo menos a sua família vai comer durante aquele negócio. Agora, Terceira Guerra Mundial, bomba atômica, apocalipse zumbi, não adianta chegar nesses cenários. Sabe? Não há proteção para tudo. Calote do governo. Tudo vai ter problema. Mas quem faz isso aqui vai resistir melhor. Algumas situações todo mundo sofre, mas você vai sofrer menos. Então, pessoal, a dica era essa. Apesar de eu detestar essa palavra dica. Como se proteger dos diversos cenários? Investir em você, poupar em valor diversificado. E quem quiser aprender bem isso, Baster.com. Vai na área de iniciantes, começa pela área de iniciantes que tem tudo lá.